Olá pessoal, no jornal de hoje tem uma matéria interessante. Bolsonaro terá de depor pessoalmente, decide decano do STF. Essa matéria aí. É engraçado aquele dito popular, a sabedoria popular é muito importante, importantíssima, né? E ela conjuga, ela é o suprassumo de toda a cultura de um povo, às vezes. Está tudo embutido nos ditos populares. O que às vezes um jurista, um médico diz numa fórmula imensa em latim, o povo diz uma frasezinha curta e sábia, não é nem curta e grossa. E é que cabe aquele negócio de pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Isso aí tem dois lados. A Constituição proibiu, porque o Estado, volta um pouquinho, o Estado às vezes, alguns agentes, não é o Estado, alguns agentes estatais, alguns empregados, alguns funcionários públicos, usam o poder do Estado para humilhar as pessoas. E a imprensa, com a ajuda da imprensa, cria justamente aquela imagem que um ato estatal significa uma humilhação. Era humilhante, era considerado humilhante, tirar as impressões digitais de uma pessoa que fosse indiciada por um crime qualquer. Se tirava as impressões digitais para saber que aquela pessoa era o criminoso, foi identificado como o autor do ilícito, tal, para ter aquela ficha dele lá. Isso passou a ser visto como uma humilhação para as pessoas. E aí os próprios agentes do Estado diziam: vamos pegar ele para tocar piano, que era colocar os dedos na tinta e depois, pelo processo datiloscópico, né, que eles chamam. Então a Constituição de 1988, acabou com essa possibilidade para tirar o povo da humilhação, que era considerado humilhante. Na verdade, não era o ato em si não era humilhante, mas aquilo que se criou em torno daquele ato passou a ter as pessoas a verem aquele ato como humilhante. E não era só para identificar as pessoas, mas passou por tal e foi considerado, e a Constituição acabou com aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque também a algema, o uso da algema, as pessoas, o policial às vezes despreparado e outros delegados para humilhar o preso, algemavam quando não havia necessidade. Eu não gosto do Jader Barbalho, mas não havia necessidade do Jader Barbalho ser algemado. É um estelionatário, e como todo estelionatário é boa gente. O estelionatário só consegue uma carreira de sucesso porque ele não usa violência, ele usa só a lábia, a conversa. Então, geralmente, os estelionatários não precisam ser algemados, porque eles não são violentos. Eles têm o poder da conversa. Então a algema deve ser usada quando há necessidade, mas passou-se a usar as algemas mesmo desnecessariamente, apenas para humilhar a pessoa por ela estar algemada e ser fotografada assim. Então, o servidor público deveria e deve sopesar essas coisas. Agora, vendo essa determinação para o presidente ir depor, não tem nada demais o presidente ir depor. Ele pode ir depor, deve ir depor, porque quando uma autoridade que tem atribuição, que é no ramo administrativo a gente chama de atribuição, ou tem competência quando é no ramo judicial, chama alguém, esse alguém, o cidadão, deve ir perante a autoridade, deve comparecer. E nesse caso de interrogatório, ele não precisa falar, ele comparece. Estou aqui, estou à sua disposição, pois não, o que o senhor deseja? Eu gostaria de saber disso. Não, eu me reservo o direito constitucional de ficar calado, eu me pronunciarei só oportunamente. Pronto, está resolvido. Ele atendeu a um chamamento judicial ou policial, que são autoridades que devem ser obedecidas quando agem legitimamente. Então, para atender ao chamamento de uma autoridade, do mais simples dos cidadãos, simples eu digo por não exercer cargo público, ao mais graduado, que é o presidente da República, é o primeiro magistrado do país, é a primeira autoridade de um país,
no caso de uma república como é o Brasil, devem todos obedecer à autoridade quando chamado para depor, tá certo? Então, não é um privilégio do presidente, o presidente tem que comparecer. Se não comparecer, ele depõe não só contra ele próprio, enquanto pessoa, mas enquanto a primeira pessoa a lutar, a buscar a preservação da lei, da ordem, porque é isso que mantém um país integrado, tá certo? Então o presidente não pode se recusar. Isso é um ato que não deveria sequer o ministro ter decidido. O presidente já sabia disso, que tinha sido pedido, ele teria se oferecido. Não, vou lá, vou depor. Ir lá e dizer o que quer, ou não dizer, ficar calado, etc e tal, mas tem que ir. Isso ele tem que ir. Se não for, isso é tão deplorável, muito deplorável para um Estado democrático de direito, um Estado que vive, que preza a legalidade, né? Então eu acho que o presidente deve atender ao chamamento policial, judicial, no caso. Agora, só um parêntese, o presidente atual é porque ele é muito bocudo, fala muita besteira, né? Mas tinha um presidente aí, tal de Fernando Henrique, que eu me lembro, assim, eu não tenho dados assim precisos nesse momento, que não fui pesquisar, mas lembro que os oficiais de justiça várias vezes foram no Palácio do Planalto para intimá-lo e ele nunca os recebia, tá certo? Nunca os recebia. E era um sociólogo, deveria saber que deve obedecer à lei, mas era pior do que um estelionatário, no caso, né? Porque sequer admitia ir conversar com as autoridades que o chamavam em ações civis públicas, ações de improbidade, algo desse tipo. Quem pegar as notícias de antigamente verá isso. Então eu espero que o presidente cumpra o seu dever de cidadão e vá lá e deponha. Fique calado se quiser, é um direito dele ficar calado, mas também é um dever dele, principalmente como o primeiro magistrado da nação, atender ao chamamento que lhe é feito pela justiça, polícia. Esse caso é meio híbrido, né? Mas ele tem que atender. É isso aí, pessoal. Tchau.